Repito, há muitos livros que podem ser lidos. Um deles é o livro Fogo Estranho, que trata especificamente do surgimento do pentecostalismo, das doutrinas pentecostais, e como nós estamos concluindo nesse estudo, a nossa afirmação de que nós não somos pentecostais, Jesus não era pentecostal, o apóstolo Paulo não era pentecostal e a Bíblia não é pentecostal. Nós não somos inimigos dos pentecostais, eles são nossos irmãos em Cristo, mas nós temos uma compreensão bíblica muito diferente daquilo que eles compreendem e uma prática cristã muito diferente daquilo que eles praticam. Eu digo, e eu vou voltar a esse ponto, que Paulo não era pentecostal e Jesus também não, mas daqui a pouco eu chego lá. Outro livro muito bom e recente é publicado pela editora Princípios Reais, chamado Cessaram-se os Dons? É uma indagação, escrito por Peter Masters, que é o diretor do curso que o pastor está atualmente fazendo. E se você for na Convenção Batista Mineira, ali, Rua Plombagina, esquina com Ponte Nova, você consegue comprar o livro do pastor Bittencourt, chamado O Espírito Santo, Doutrina e Prática. Há outros. Lá na biblioteca do pastor há vários que estão à disposição dos irmãos. Tem um de Billy Graham, que é muito Billy Graham, introdutório, simples, mas bom. E dentre outros livros que a gente pode citar aos irmãos. Hoje, eu preciso começar fazendo uma afirmação aos irmãos que eu peço que ouçam com o seu coração. E eu digo novamente, irmãos, não há nenhum espírito de antagonismo, nem de inimizade para com os crentes pentecostais, mas tem que existir compreensão muito clara do que eles acreditam e do que nós acreditamos. E a Bíblia, nós temos visto isso, ensina algumas coisas muito práticas e muito objetivas a respeito da doutrina do Espírito Santo, que me fazem afirmar aos irmãos de todo o coração que eu não sou pentecostal e não acredito que a Bíblia ensine alguém a ser pentecostal. Fui claro? O pentecostalismo surgiu no mundo no ano de 1901, quer dizer que antes disso não existiam crentes pentecostais. Surgiu com a crença de que as coisas que aconteciam no livro de Atos não somente poderiam, mas deveriam ser vividas por todos os crentes. Mas nós temos aprendido que a nossa interpretação do livro de Atos é a de que é um processo de Deus com a igreja, mostrando o propósito de Deus e aquilo que está no coração de Deus, a salvação de gente de todo o mundo. Nem tudo, eu digo novamente aos irmãos, nem tudo que aconteceu em Atos é para a nossa experiência diária, para a nossa experiência hoje. Nem tudo o que eles viviam deve ser incorporado na nossa vida, havia erros. A eleição de Matias como um apóstolo, um erro flagrante. Tanto é que ele aparece lá no capítulo 1 e nunca mais a gente ouve falar dele. Foi um apóstolo escolhido pelo povo e não por Deus. Estava certo? Estava errado. Mas nós precisamos ler a Bíblia, discernindo o contexto e discernindo o significado de cada passagem, para que a gente possa alcançar o ensinamento verdadeiro. De fato, no Brasil, e deve existir alguma razão para isso, eu não sei qual, a maioria das igrejas evangélicas tem doutrina e prática pentecostal, mas não é assim no resto do mundo. Brasil e alguns outros países latinos, a maioria dos crentes é pentecostal, mas a maioria dos cristãos do mundo não é. A história da igreja não é. A doutrina que foi praticada durante 19 séculos não é. E hoje, de fato, o que existe de pentecostalismo é muito mais brando de como o pentecostalismo era quando surgiu. Aqui na cidade de Belo Horizonte, quando há 50 anos atrás houve grande e terrível, traumático processo de divisão nas igrejas por causa disso, os pentecostais afirmavam que os crentes chamados, entre aspas, tradicionais, você já foi chamado de tradicional? Eu não gosto muito desse nome não, mas os crentes chamados tradicionais eram acusados de não ter o Espírito Santo. Darei um único exemplo da história desta igreja recente, para que os irmãos vejam que isso, ainda que não seja tão forte hoje, ainda existe. No ano passado nós fizemos um culto aqui, quando o espaço ainda estava em construção. Uma pessoa visitou a nossa igreja, e no começo do culto ela me perguntou assim: pastor, essa igreja aqui é avivada ou tradicional? Tomar uma água. Antes que eu pudesse responder, uma outra pessoa que estava presente na conversa disse: é tradicional. Então ela disse para mim: eu não devia ter vindo aqui, eu vou embora, vocês não têm o Espírito Santo.
Eu disse a ela: irmã, que é isso? Fique, se acalme. Ela ficou para o culto, realmente assistiu o culto. Assim que acabou, ela foi embora numa velocidade meteórica e disse novamente na saída: vocês não têm o Espírito Santo. O que temos aprendido, irmãos, é que toda pessoa convertida tem o Espírito Santo, a ponto de a Bíblia dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O pentecostalismo, como hoje é domingo de manhã, na pregação da manhã, às vezes eu me sinto à vontade de trazer alguns assuntos mais maciços da Bíblia. O pentecostalismo, quando surgiu, de fato, surgiu, e eu digo novamente que hoje ele é muito diluído do que era quando surgiu afirmando que o fato do pentecostalismo ter surgido no mundo era o começo de um terceiro tempo da revelação de Deus, que precederia em 100 anos a vinda de Jesus Cristo. Já se passaram 117 anos. Surgiu, assim como o mormonismo e como outras doutrinas que surgiram naquele período, na base de uma revelação especial, e uma suposta revelação especial, e na compreensão de que, eu repito aos irmãos, as coisas que se davam no dia a dia do livro dos Atos deveriam ser vividas no dia a dia dos crentes hoje. Quando nós examinamos, porém, as práticas do livro dos Atos nas Escrituras, nós encontramos que elas precisam ser colocadas dentro do seu contexto e bem compreendidas. E esta boa compreensão nos leva a uma outra direção de entendimento. Hoje eu quero falar sobre o dom de línguas. O seu resumo fala sobre o dom de línguas. E se o tempo permitir, mas eu acho que não permitirá, eu vou tentar tirar algumas dúvidas dos irmãos sobre o dom de profecia. Mas vamos começar falando aí. Número 1. Foi Deus quem confundiu as línguas. Foi Deus quem confundiu as línguas. Preencha aí a lacuna do seu resumo. Foi Deus quem confundiu as línguas dos homens, como um sinal do seu juízo. Deus confundiu as línguas dos homens como um sinal do seu juízo. Nós já vimos este texto com respeito à Torre de Babel. Por que Deus se opôs tanto à construção da Torre de Babel? Irmãos, respondam só 5 de cada vez. Por que Deus se opôs tanto à construção da Torre de Babel? Sua resposta está certa. Deus tinha dado uma ordem. Muito bom. Deus tinha dado a eles uma ordem. Quando os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo, Deus mandou que eles se espalhassem pela terra, enchessem a terra. O propósito de construir aquela torre era triplo. O primeiro era chegar até o céu. A gente fala: que bobagem, eles achavam que o céu era baixinho. Claro que não, minha gente. Era uma torre religiosa. Era uma torre de sacrifícios e de feitiços, onde eles acreditavam que lá no topo, queimando certos animais e fazendo certos rituais, eles conseguiriam manipular as energias e o poder do céu para atender à sua vontade. Faz sentido agora, não faz? Número 2, eles disseram: construamos uma torre que chegue até o céu e façamos célebre o nosso nome, não o nome de Deus, o nome deles próprios. E eles disseram, em terceiro lugar, para que não sejamos espalhados sobre a terra. No meu resumo aqui eu digo que eles criaram a primeira liga anti-Deus do mundo. Eles queriam expulsar Deus de sua vida, eles não queriam depender do poder de Deus, queriam chegar até ao céu por si próprios, e queriam se manter numa unidade fabricada que Deus não contemplou. Deus confundiu as línguas dos homens, e isso, irmãos, existe até hoje. Existem mais de 10.000 idiomas, línguas e dialetos na face da terra. Esta semana, para ser exato, eu estava numa conferência, e a razão por que precisavam de mim lá é porque havia um pregador, doutor em teologia, dos Estados Unidos, professor do seminário da Carolina do Norte, mas que se ele ficasse lá e pregasse sem o auxílio de um intérprete, as palavras dele não produziriam nenhum efeito. Júlio, eu vou colocar o pastor Tinha aqui sozinho para pregar para os irmãos. Se mal que eu acho que já resolveu, porque todo mundo aqui na Bela Vista já sabe de 60% a mais.
A confusão de línguas é um sinal mundial, global, universal, de que a humanidade está aquém do propósito de Deus. Um sinal forte, presente até hoje no mundo. Número 2, no dia de Pentecostes, Deus cumpriu as promessas antigas. No dia de Pentecostes, Deus cumpriu as promessas antigas, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Um dia eu estava num culto, irmãos, meu pai não vai ficar chateado comigo não. Um dia eu estava no culto de pastores, a reunião de pastores, e o celular do pastor Mancebo Reis, o pastor Mancebo Reis é o mais antigo que a gente tem aqui em Belo Horizonte, e o celular dele começou a tocar, e quem estava pregando era o pastor Fernando Brandão. Fernando Brandão falou assim: pastor Mancebo, o senhor pode atender, porque ligando para o senhor deve estar algum anjo, ou alguém lá da eternidade, alguém muito importante. Aí meu pai deve ter ficado chateado, ele saiu. Eu sei. Vamos voltar ao assunto, né? Eu me distraí. No Pentecostes, Deus cumpriu as promessas antigas, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Deus cumpriu as promessas antigas, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Se eu prometer ao Bó, nosso querido Gabriel, se eu prometer a ele que eu lhe darei uma caneta de presente, quantas vezes eu preciso cumprir essa promessa, Gabriel? Você pode me voltar no dia seguinte e pedir mais uma caneta? E fala assim: pastor, mas o senhor prometeu. E o que eu vou responder? Que eu já cumpri a minha promessa. Uma promessa desse tipo precisa ser cumprida quantas vezes? Uma vez somente, e ela é dada como cumprida. Deus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo, não prometeu, irmãos? Deus disse lá: enviarei o meu Espírito, que escreverá a lei no coração. Isso está em Jeremias 31, isso está em Ezequiel capítulo 26. Deus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo. Deus já cumpriu essa promessa? Já. É preciso que a gente fique então: ó Deus, dá o Espírito Santo para nós, Senhor. Vez por outra, convém eu fazer um parêntese, vez por outra parece, quando eu observo a forma como alguns crentes oram, que nós estamos orando com um Deus que não quer nos dar as coisas. Porque a gente diz assim: ó Deus, eu preciso tanto do que a gente precisa? Me dá um exemplo. Trabalho. Ó Deus, eu preciso tanto de um emprego. E a gente fica: ó Deus, por favor, Senhor, em nome de Jesus, por amor do Senhor, me dá um... Não, irmãos, nós devemos orar sabendo que Deus é bom, que Ele tem para dar e dará. Se não deu ainda, não deu ainda. Se não der é porque talvez não queira. Mas Deus sabe mais do que nós, não sabe, irmãos? Deus sabe melhor do que nós. Deus faz melhor do que nós. Quando Jesus ensinou aos discípulos: quem de vós é um homem que se o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, ou se pedir carne lhe dará uma cobra? Aí logo em seguida no Evangelho de Lucas nós lemos: Deus não negará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Mas de fato, porque Jesus, depois da ressurreição, disse aos discípulos: vão para Jerusalém, fiquem orando, peçam a Deus que o Espírito Santo venha. E ficaram 10 dias orando, esperando que o Espírito Santo viesse. Veio, irmãos, veio. Deus já cumpriu esta promessa? Deus já cumpriu esta promessa. O que aconteceu quando o Espírito Santo veio? Atos capítulo número 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo número 2. Eu gostaria de ler apenas 13 versículos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Quando alguém lhe disser que o Espírito Santo é um vento impetuoso, abra esse texto e pergunte à pessoa se está escrito que o Espírito Santo é um vento impetuoso. É isso que está escrito ali? Um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados.
e apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Línguas como de fogo. O Espírito Santo é fogo, irmãos? Como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos, alguns ou todos? Alguns ou todos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que línguas eram essas? Verso em diante. 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Sublinhe isto, porque isto, e não diferente disto, é o dom de línguas. Prossigo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Somos partos, 1, medos, 2, elamitas, 3, os naturais da Mesopotâmia, 4, Judéia, 5, Capadócia, 6, Ponto, 7, Ásia, 8, da Frígia, 9, da Panfília, 10, do Egito, 11, e das regiões da Líbia, 12, nas imediações de Cirene, 13, e romanos que aqui residem, 14. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, quer dizer, aqueles das ilhas do mar, e arábios, aqueles do deserto. Como os ouvimos falar, sublinhe aí, irmão e irmã, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, porém, zombando do quê? Zombando do Evangelho, zombando da mensagem de que Cristo houvera morrido na cruz pela redenção dos homens, zombando da boa nova do céu, diziam: estão embriagados, estão cheios de mosto. O que foi, irmãos? O que foi, irmãs? O dom de línguas. O dom de línguas foi uma unção sobre a igreja. Aqui, quando eu digo a igreja, não é a igreja local como Bela Vista, não. A igreja como o corpo dos crentes, o corpo de Cristo no mundo, foi ungido por Deus com o Espírito Santo para vencer as barreiras que o próprio Deus pusera em Babel e levar o Evangelho a toda tribo e língua e povo e nação. O que Deus fez aqui do dia de Pentecostes é algo além da capacidade humana de imaginar. Deus pegou pessoas toscas, pobres, semi-analfabetos, analfabetos por completo, de pai e de mãe, e os ungiu de forma extraordinária, sobrenatural, para falar idiomas que eles nunca tinham falado. Das línguas que eles citaram aqui, pelo menos 3 eu posso falar que são línguas extremamente complexas. O grego é uma língua extremamente complexa, o latim é uma língua extremamente complexa, o egípcio antigo ficou perdido durante milênios, de tão complexo era que morreram as pessoas que falavam aquela língua e não passaram para ninguém. Irmão, irmã, deixa eu fazer um ponto aqui, porque de fato Deus cumpriu a promessa, mas nós crentes temos que abrir os nossos olhos, porque a obra de Deus até hoje, em todo tempo e lugar, é extraordinária. Deus, pelo Espírito Santo, faz coisas tremendas mesmo, e nós temos que buscar que o Senhor as faça. Nós não podemos definir o que Deus fará, mas nós podemos esperar que Ele haja entre nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, minha irmã? Amém. Veja número 3, o próprio dom de línguas
visava a um propósito eterno de Deus. Direi novamente, o próprio dom de línguas visava a um propósito eterno de Deus. Veja o que eu coloco aí para os irmãos. Até hoje repousa sobre as igrejas. Isso quer dizer sobre mim, sobre você, sobre nós, a missão de levar o evangelho a todo mundo, até os confins da terra, até que ele venha. Eu disse aos irmãos que existem mais de 10 mil línguas no mundo, ainda restam mais de 4 mil que ainda não tem nem sequer uma porção da Bíblia. Será que Deus levantará no meio dos jovens da nossa igreja um missionário para ir para esses lugares? Será que Deus abrirá a porta para que a nossa igreja possa de alguma maneira participar no alcance desses povos, pela oração, pela contribuição financeira, e quem sabe que coisa linda seria enviar alguém para ir a esses lugares? Existe hoje no mundo o ministério Wycliffe, W-Y-C-L-I-F-F-E, cuja missão principal e que eles se dedicam com intensidade é levantar recursos em igrejas do mundo inteiro para que a Bíblia seja traduzida em línguas nas quais ela ainda antes não foi traduzida. O ministério Wycliffe não está preocupado se nós vamos ter uma nova versão em português, como existem tantas, mais de 30 no comércio hoje. Não está preocupado se vai haver uma nova Bíblia em inglês, existem mais de 100 versões da Bíblia em inglês. Estão preocupados com os povos aos quais a Bíblia ainda não chegou. Levantam recursos em igrejas no mundo inteiro para levar a Bíblia aos povos aonde ainda não chegou. A Sociedade Bíblica Trinitariana trabalha mais do que qualquer outro grupo, qualquer outra casa publicadora de Bíblias para isto. A nossa Sociedade Bíblica do Brasil trabalha para fazer isso. A Junta de Missões Nacionais, com a qual nós contribuímos todo mês, tem tradutores, intérpretes autóctones sustentados pela junta para traduzir a Bíblia, os evangelhos, a começar pelo Evangelho de João, a carta aos Efésios, demais do Novo Testamento e a Bíblia completa para as línguas das tribos indígenas do Brasil. Irmão, irmã, nós não podemos diminuir o propósito de Deus a alguém ficar em pé no culto e pronunciar sílabas que não fazem sentido, porque o propósito de Deus é levar a palavra dele a povos que ainda não ouviram a palavra. Dom de línguas é extraordinário, não é para ser diminuído, não é para ser transformado em brincadeira. Dom de línguas é levar o Evangelho a gente que está em lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Na década de 70, Dr. Peter Masters, do quem eu já falei, levou a igreja, lá na cidade de Londres, a traduzir material, livros evangelísticos, livros doutrinários, levou a igreja a investir muito dinheiro traduzindo aquilo para o russo. E alguns diáconos da igreja falam assim: mas pastor, nós estamos traduzindo para o russo, por quê? Porque na União Soviética não pode entrar. Lembre-se que nós estamos falando aqui da década de 70. Uma quantidade imensa de material foi produzida e ficou estocada nos salões da igreja, no porão da igreja, no sótão da igreja, até que em 1991, o duro governo soviético caiu, as portas para o Evangelho foram abertas. Ele relatou que havia fila de gente no metrô querendo literatura evangélica. Graças a Deus eles tinham preparado aquilo antes. A quantidade era tão grande, a demanda era tão grande, a necessidade era tão grande, que se eles tivessem começado a se preparar 1 ano antes ou 2 anos antes, não daria conta. Prepararam-se 20 anos antes para ter material em quantidade suficiente para levar a população de Moscou, de São Petersburgo e outras grandes cidades da Rússia e da União Soviética. Sabe o que isso tem a ver, irmãos, com a gente? Isso tem a ver com a forma como a gente pensa a evangelização de pessoas a quem o Evangelho ainda não chegou. Nós temos, Deus espera de nós que nós tenhamos consciência e que nós valorizemos esta obra, porque isto é dom de línguas. Conheci uma irmã missionária brasileira que se casou com um homem que nasceu na Palestina,
O marido foi preso em determinada ocasião por pregar o evangelho, por falar de Jesus, e ela, recém-casada, não sabia falar praticamente nada de árabe, nada de árabe. Mas em determinada situação em que ela precisou, a ajuda veio do céu. Isso acontece, irmãos. E ela conseguiu falar e se comunicar e usou daquele idioma. Deixa eu dizer aos irmãos, a finalidade precípua do dom de línguas, o padrão é este: Deus ungiu a igreja da capacidade de comunicar o evangelho além das barreiras de Babel, para chegar às pessoas de sua tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Dr. Bob Schuller, já falecido, uma vez foi pregar à igreja. Isso aqui é um inário, mas ele tinha na mão uma Bíblia. E ele perguntou para a sua igreja: isso daqui é a palavra de Deus? O que vocês diriam se fosse uma Bíblia? Suponha que eu tenho uma Bíblia na mão. É a palavra de Deus? Se eu lê-la, Deus vai falar ao seu coração? Com certeza. Ele abriu a Bíblia e leu a Bíblia em finlandês. Eu não sei ler em finlandês, não. Se eu estivesse com a Bíblia em inglês aqui, eu ia te perguntar: é a palavra de Deus? Você diria? Se eu ler, Deus vai falar ao seu coração? For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever shall believe in him should not perish, but have everlasting life. João 3,16. Mas se não tivesse interpretação ou a capacidade de reconhecer, palavra preciosa de Deus ficaria infrutífera na vida de quem ouve. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? Deus nos ungiu para falar de Jesus em outras línguas. Deus nos ungiu para comunicar o evangelho a outras gerações que não falam a mesma linguagem que nós. Jovem hoje, as próximas gerações de jovens que forem se levantando à medida que o tempo passar, nós vamos precisar cada vez mais dessa unção para conseguir comunicar com eles. A capacidade de você falar com alguém que vive uma vida diferente da sua. É uma aplicação local, mas é uma aplicação. Deus nos unge, Deus nos unge, Deus nos unge para levar o evangelho, eu digo de novo, a toda tribo, toda língua, todo povo e nação. E aí você pode ficar feliz quando for cantar: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Porém, queria eu terminar aqui, mas eu preciso dizer aos irmãos que o próprio dom de línguas criou um problema terrível lá em Corinto. E normalmente nós somos levados a este texto quando estudamos o assunto. Eu queria terminar aqui, antes desse ponto, porque a doutrina do dom de línguas é belíssima, é forte, fala ao nosso coração, nos faz perceber a importância da nossa parte na obra de missões, nos faz ter coragem e ânimo para isto. Mas eu preciso corrigir com os irmãos uma prática errada que, graças a Deus, não há em nosso meio, mas que há no mundo evangélico. Eu quero dizer, número 4, o problema de Corinto. Corinto não é uma igreja modelo. Uma vez num culto aqui de quarta-feira, o problema de Corinto, estou dizendo de novo, Corinto não é uma igreja modelo. Uma vez num culto de quarta-feira aqui na igreja, eu disse que a forma correta de ler uma carta é você lê-la do começo até o final. Lembra, Karina, quando você me disse que tinha feito isso com a carta de Coríntios? A primeira? Você pega a carta e lê do começo até o fim. E aí você consegue ter a impressão, lembrou agora, né? E aí você consegue ter uma impressão mais profunda de qual é o assunto da carta e de qual é o tom de voz de quem escreve a carta.
A gente conhece a história daquele pai na roça que recebeu o bilhete do filho escrito assim: papai, mande dinheiro. E aí ele comentou com a mulher: olha isso, escrito assim: papai, mande dinheiro. Se tivesse escrito assim: papai, mande dinheiro, eu mandava. Papel e tinta não tem tom de voz, e muitas vezes a gente lê de acordo com o sentimento que está no nosso coração. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, se lida de ponta a ponta, torna-se uma carta que machuca. A gente sente a dureza, o rigor da carta, assim como Paulo sentiu, pois na segunda carta disse que escreveu chorando. Capítulo 1, verso 1, não precisa ler porque no seu resumo está escrito. Ele disse que havia contenda entre vós. Alguém traduza para mim a palavra contenda? Rixa, conflito, querela. Querela é uma palavra. Garanto que existe. Não, querela, a língua é barraco. Obrigado, Geraldo. Porque é o contenda. Aí você pega a tenda e faz a barraco. Capítulo 3, verso 1 a 3, está no seu resumo. Ele diz que eles eram... Fica lendo aí o resumo para a gente falar junto. Capítulo 3, de 1 a 3, diz que eles eram infantis e carnais. Capítulo 4, 14, qual era o propósito da carta? Escrevo para vos admoestar. Capítulo 5, 1, esse eu não vou ler não, vocês leiam. Havia o que dentro da igreja, irmão? Imoralidade, pecado. Pecado sexual, dando mau testemunho. Nem fora da igreja ele diz isso acontecia, misericórdia. Capítulo 6, verso 5, olha a pergunta que ele faz: não há nem ao menos um sábio entre vós? Capítulo 11, verso 17, vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Capítulo 12, 1, ele diz que eles eram ignorantes a respeito dos dons. E capítulo 15, você pode ler os seus 58 versículos, havia um grupo dentro da igreja que negava a ressurreição de Jesus, uma das coisas mais básicas, principais, vitais, cruciais e essenciais da nossa fé. Então vamos fazer um resumo, que eu digo aí: divisões, imoralidade e confusão doutrinária em assuntos importantes. Igreja modelo? Acho que não. B, pergunta difícil. Paulo falava em línguas? Jesus falava em línguas? Jesus falava em línguas? Até onde sabemos, não. Até onde sabemos, o texto bíblico nos parece que ele falava somente o aramaico, talvez hebraico também, que eram duas línguas parecidas e simultâneas ali naquela região. Paulo, no capítulo 13, 1 Coríntios 13, é a base para uma compreensão confusa de que quando alguém fala em línguas, na versão pentecostal disso, está falando a língua dos anjos. Capítulo 13, verso 1, Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ele disse que falava a língua dos anjos aqui? Vamos prosseguir para ter uma exata compreensão. Capítulo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele tinha, e conheça todos os mistérios. Você acha que Paulo conhecia todos os mistérios? Todos os mistérios? Vamos começar pelo ainda que. Ele fala assim: e toda ciência. Paulo tinha toda ciência? Ele era onisciente? Não. Verso 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Bem, a gente não sabe se ele fez isso, mas diz assim: ainda que entregue o meu próprio corpo para ser então aqui está a nossa chave de compreensão desse texto, porque ele não tinha entregue o corpo para ser queimado, e nem nunca entregou.
Ele morreu decapitado, para ser exato. A ideia aqui não está em ações reais, em coisas realmente feitas ou experimentadas, mas ele fala dos limites de um raciocínio. Ele fala, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, quer dizer que ele entregou? Ele fala, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então Paulo falava as línguas dos homens e dos anjos? Ele disse que falava? Não. Direi mais aos irmãos, todas as vezes que você ver um anjo na Bíblia, você verá que ele está se comunicando com a pessoa na língua daquela pessoa, e não na língua dele próprio. Capítulo 14, porém, é o capítulo que nós queremos examinar para concluir o nosso estudo, depois de fazer uma aplicação de tudo o que temos considerado. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, uma informação que nos ajuda a interpretar a Bíblia. A cidade de Corinto era uma cidade grande, ela tinha mais de 100 mil habitantes, o que para aquele tempo, aliás, aqui para nós hoje 100 mil habitantes, a cidade já fica de relativa importância. Uberlândia tem quantos mil habitantes? 700 mil, 500, 700 mil. Pouso Alegre tem o quê? Deve estar mais perto de 100 mil, deve ser Pouso Alegre. Mais 150 mil, me dá uma cidade de 100 mil habitantes. Dores do Indaiá, não. Hã? Não, Divinópolis tem mais. Divinópolis tem mais, tem não? Barbacena. Vamos pensar lá em Barbacena. A cidade de Barbacena deve ter uns 100 mil habitantes. Dá para a gente ter uma ideia de tamanho, dá para a gente ter uma ideia da importância, porque Barbacena é uma cidade que a gente conhece, a gente sabe que ela existe. Talvez você não foi lá, mas você sabe que Barbacena existe. O aluno do Chico Anísio era de lá. Desculpe essa referência. Devo prosseguir com a minha pregação. A cidade de Corinto tinha mais ou menos 100 mil habitantes. Era uma cidade grande, era uma cidade portuária, era a capital da Grécia. Os romanos tiraram esse privilégio de Atenas e colocaram em Corinto. Era uma cidade cruzada por rio e que terminava no mar. Havia muitos navios e gente do mundo inteiro, cargas chegando lá com a venda de importações e exportações. Os romanos criaram um comércio mundial no tempo deles, vendendo azeite e vinho e tapeçarias e estátuas. Havia navios bancários levando dinheiro de uma província para outra. Havia correios. Eles eram mais avançados do que a gente imagina. Havia água encanada e esgoto, eles não estavam tão ruins assim não. Era uma cidade grande, mas uma cidade profundamente imoral. Era onde a prostituição acontecia nas ruas, principalmente a prostituição como ato de culto idólatra. Isso é confuso para a gente entender, mas isso acontecia naquele tempo. Havia as sacerdotisas dos deuses idólatras, que para levantar ofertas para os seus deuses, vendiam a prática sexual como prostituição, assim como existe hoje, mas com um viés religioso. E havia em Corinto, e é isso que faz de Corinto diferente das outras cidades. E por que o problema que aconteceu lá, havia em Corinto um templo do deus Apolo, cujo culto era o culto da adivinhação. Você tinha uma dúvida: será que eu namoro com o Chiquinho ou com o Juquinha? Aí a menina ia lá e perguntava, pagava uma ofertinha e falava assim: grande Deus Apolo, eu namoro com o Chiquinho ou com o Juquinha? A sacerdotisa de Apolo ficava assentada numa cadeira em cima de uma fenda no chão, de onde subiam vapores minerais. Isso existe, os resquícios, as ruínas disso existem. E intoxicada pelos gases, ela entrava num transe da mente humana, que a psiquiatria já mapeou, chamada glossolalia. A pessoa mistura sílabas do seu próprio idioma e fala frases que não significam nada. Aquilo era interpretado e o conselho vendido. Os coríntios, antes de se converterem, praticavam essa religião, viam isso acontecer fora da igreja e tentaram importar para dentro da igreja algo que tinham visto e experimentado acontecer fora. Esse fenômeno é observado até hoje. Eu quero dizer isso aos irmãos, não quer dizer que a pessoa tenha um parafuso solto, não. É um fenômeno da mente
principalmente sobre o efeito de profundas emoções. Acontece em show, acontece em culto religioso, acontece em centro espírita, acontece em outras religiões, acontece em várias partes do mundo. De fato, uma missionária americana teve a curiosidade de ir a várias igrejas pentecostais, gravar os pentecostais falando em línguas em diferentes países do mundo. E o que ela descobriu é que no Brasil eles falam as sílabas do português misturadas. Na Espanha, do espanhol; na França, do francês; e nos Estados Unidos, do inglês. Se fosse a língua do céu, seria a mesma, não seria? O que se passava em Corinto pode ser dito de maneira muito clara quando o apóstolo Paulo resolve a questão no capítulo 14, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando... Desculpem. É isso mesmo. Se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Sem dúvida, há outras nuances nesse texto que o tempo nos impede de estudar. Em breve nós visitaremos novamente esse texto. Talvez uma quarta-feira a gente possa pegar esse capítulo e ler palavra por palavra, fazendo as observações que devemos. Quero reafirmar aos irmãos: o dom de línguas é uma capacitação do céu para levarmos a palavra àquelas pessoas que não conhecem, mesmo que falem uma língua que a gente não sabe. Hoje Deus tem feito isso em todo o mundo, por meio de agências missionárias maravilhosas que se dedicam a isto. Eu quero concluir estes 3 estudos de domingo. Quero concluir esses 3 domingos de estudo, vendo com os irmãos 3 versículos muito importantes. O primeiro deles é Efésios 4, verso número 30. Efésios 4, verso 30, onde lemos assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que esse texto fala, irmão e irmã, sobre como você deve agir para com o Espírito Santo? Não entristeçais. Nós devemos buscar alegrar a Deus. Pense na forma positiva desse texto. Nós devemos buscar com o nosso coração alegrar o Senhor Deus, expressar o nosso amor e devoção para com Ele em todos os atos e em todo o tempo, buscando a Deus, querendo ter comunhão com Deus, sendo gratos, sendo sinceros. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Os irmãos já me ouviram pregar somente nesse texto, mas eu faria apenas uma aplicação. Você já fez algo muito bonito para alguém, com muito capricho, que tomou o seu tempo e o seu esforço, e aí você ofereceu aquilo àquela pessoa e ela não te expressou a mínima gratidão? Já? E o que a gente sente nisso, hein? Senhor, rapaz e moça, nem obrigado falou, abençoado. Não é, Marta? Apenas como um pensamento de muitos, nossa ingratidão entristece o Espírito Santo. O texto diz para não entristecermos. O que eu tenho buscado, irmãos, trazer aos irmãos nesses domingos, é a nossa compreensão de que nós crentes temos a Deus em nossa vida para nos relacionar com Ele, para andar em sua companhia e em comunhão com Ele. Se o texto diz não entristeçais, quer dizer que eu devo buscar alegrar o coração de meu Deus em meu viver. Atos 7,
verso 51, a palavra de Estevão, cheio do Espírito Santo, àquele sinédrio de homens maus e incrédulos. Ele diz assim: homens de dura cerviz. Alguém consegue traduzir a palavra cerviz para mim? Nuca ou pescoço. Homens do pescoço duro, é uma referência ao animal que resiste ao jugo, que não aceita colocar a canga para ser conduzido. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, fora da aliança com Deus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmão, irmã, conselho de pastor que vem da Bíblia: não resista ao Espírito Santo. Não resista. O pecado em nossa vida começa entristecendo a Deus, mas por fim nos leva a resistir a Deus, relutar contra Deus, rebelar-nos contra Deus. O fim está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 24. Verso 19, perdão, corrijam aí, foi um erro de quem digitou. Pode deixar que quando eu chegar no espelho eu vou conversar com ele. 1 Tessalonicenses 5, verso 19, que diz: não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito não é que nós vamos perder o selo que veio do céu, que garante a nossa salvação. Não é que nós vamos perder a nossa salvação, mas que nós vamos entrar num estado tão deplorável, miserável, de tristeza espiritual, de indiferença para com as coisas de Deus, que será como a influência do Espírito Santo ser extinta, ser apagada do nosso viver. Digo de novo, irmãos, a Bíblia fala para não entristecer o Espírito Santo, nem resistir, nem extinguir. O oposto é que nós devemos então buscar, andar na direção que Ele nos der, sob a influência dEle em nossa mente e coração, buscando viver as bênçãos santas e felizes da comunhão com Deus. Eu devo concluir, meu tempo já terminou. Eu quero dizer aos irmãos que, retomando a minha ideia lá no começo, aqui no Brasil chamam a gente de crente tradicional. Se for como ofensa, eu não gosto não. Não fico triste, mas não gosto. Porque a palavra tradicional, ela tem um tom, uma ideia pejorativa, como sendo assim aquela pessoa tradicionalista, dura. E isso eu não quero que sejamos. Eu quero que sejamos pessoas abertas ao Espírito Santo, que ouçam a voz do Espírito Santo, mas apegadas à Bíblia, até a raiz, irmão. Mas que não abrimos mão da palavra de Deus, mas nem por 1 milímetro. Essa pode ser a nossa posição, então. Essa é a nossa posição. Creio no Espírito Santo, que Ele é Deus e não uma força, que Ele se relaciona conosco, mas não está a nosso serviço. Creio que o recebemos ao crer, nem um segundo depois. Creio que Ele age até os dias de hoje, mas como agia no Antigo Testamento e como agia no tempo dos apóstolos é diferente de como age hoje. Creio que Ele unge a igreja e os crentes para coisas sublimes. Creio que Ele dispensa dons para o bem da igreja. E creio sim, e afirmo, que nós devemos buscar a plenitude, o enchimento e o fruto do Espírito Santo em nossa vida. É um relacionamento, irmã. É um relacionamento, irmão. Talvez seja preciso a gente voltar lá atrás e recomeçar, reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Por causa do tempo, nós não vamos cantar esse hino, mas vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Coloque-se em pé. Eu peço que o irmão Alberto nos leve nessa palavra de oração.